Trauma virou epidemia. Pessoas que têm trauma desesperadas atrás de um bom tratamento e não encontrando. Terapeutas e psicólogos desesperados porque sua técnica do século passado não funciona mais. Terapia da fala não funciona. Sabe por quê? Vou te explicar agora. Os nossos pacientes estão encaixotados em emoções negativas e não conseguem sair delas. Para você tirar essas emoções da caixa e trabalhar com cada uma delas, você precisa trabalhar a terapia mente-corpo, uma terapia 3.0. Quero te convidar para um evento de um curso introdutório comigo, Carol Perrella e Juliana Marques, onde nós vamos levar você com tudo da neurociência moderna sobre trauma, até as práticas que nós precisamos unir à terapia da fala. E nós vamos trabalhar com você mais profundamente. Qual é o paciente que chega no nosso consultório? Ele está completamente ansioso. Ansiedade é o que mais predomina hoje em dia, mas ele pode estar totalmente entristecido, apagado, ou ele pode estar com um medo, um pânico terrível e assim por diante, enfesado nos seus intestinos, cola irritável, enxaqueca, rangendo dentes. E por trás disso tudo, o que nós vamos encontrar? Traumas. O trauma não está apenas lá no passado, não é o que te aconteceu, é simplesmente aonde você ficou preso até hoje, tentando resolver. Então é a emoção que acompanha você ao longo da vida numa tentativa de solução. Só que essa solução está no corpo e os terapeutas estão trabalhando na fala. Vamos entender isso melhor? Bessel van der Kolk escreveu um livro que diz: o corpo guarda as marcas. Bessel van der Kolk é psiquiatra, estudei com ele em Harvard, em Boston, e pude aprender com ele muita coisa que está nesse livro aqui. Uma das coisas que ele mostra são vários estudos que comprovam através da ressonância magnética o cérebro de uma pessoa. Então ele colocou várias pessoas com trauma dentro da máquina de ressonância magnética e mandou uma pessoa ficar relatando o trauma dela, da pessoa que estava dentro da máquina. O que aconteceu? Parte dessas pessoas hiperativaram, entraram em hiperatividade, começaram a chorar, a sofrer, a ficar irritado, o cérebro delas ficou assim, ó, desse jeito, totalmente desequilibrado. Sistema nervoso autônomo simpático de luta ou fuga foi ativado ao relembrar um gatilho do trauma. Outras pessoas, dessas pessoas, ao ouvir o relato do seu trauma, ficaram totalmente congeladas na emoção, seja lá qual foi das emoções que estão encaixotadas nele, elas entraram para dentro de si. E se foi medo, raiva para dentro do intestino, colo irritável, e se foi algum outro sentimento, travou os dentes na raiva, e se foi tristeza, fechou o peito, parou. Então nós precisamos entender que nós temos pessoas que ficam subacopladas, não reagem, a ressonância magnética delas, nada no cérebro funciona. Então o que adianta eu conversar com essa pessoa? Ela não está me ouvindo. A parte da área da broca da fala dela está desativada, ela não fala, ela não sabe o porquê que ela não tem vontade, motivação, o que ela quer. E a outra fala, mas não ouve. O cérebro inteiro está ativado, menos o córtex pré-frontal do lado esquerdo, que é a área de julgamento, do comportamento, da absorção do que a gente sente e da leitura das emoções. Adianta uma terapia de fala? Não. O que vai adiantar? Uma terapia que eu pego uma pessoa que está assim, congelada, e começo a expandir muito pouquinho e volto ela para o congelamento. Começo a expandir mais um pouquinho e volto ela para o congelamento. E se ela está hiperativada, eu tiro só um pouquinho e volto. Tiro só um pouquinho e volto. Como nós fazemos isso? As terapias informadas para trauma atuais, que nós vamos ensinar nesse curso introdutório gratuito online, dia 8 de junho. Você precisa aprender a inovar as suas técnicas, a colocar a terapia mente-corpo dentro das suas técnicas, mas não é uma técnica. É a junção de muitas técnicas. Bessel van der Kolk fala da yoga restaurativa, da música, das artes, como possibilidades de atendimento. Herbert Benson
Fala da resposta de relaxamento, a necessidade de levar o corpo ao relaxamento. Courtney Armstrong vai falar que nós podemos reconsolidar memórias. Deb Dana vai te ensinar a ver em que parte da escada da teoria polivagal essa pessoa está. Alan Shore vai te mostrar que você precisa fazer uma comunicação de hemisfério direito para hemisfério direito, porque é o que está funcionando. Ou seja, que a pessoa vai neuroceptar que aquele ambiente é seguro, que tem conexão e que você vai trazer acolhimento. Nós não paramos por aí. Peter Levine vai trazer para nós por que essa pessoa não tem palavras. A voz dela está no corpo e vai trazer as técnicas de liberação das emoções no corpo. Quer aprender a tirar o seu paciente do estado de trauma onde ele está trancado a vida inteira? Não é mais a terapia da fala. Sinto muito se você ainda emprega só a terapia da fala, não tenho nada contra, mas quero te dizer que nós podemos introduzir várias outras técnicas. E é para isso que eu te convido para o curso introdutório de trauma comigo, Juliana Caliani, Juliana Marques e Carol Perrella. Eu vou deixar alguns vídeos, Peter Levine, Bessel van der Kolk, Gabor Maté e muitos outros para você sentir a fala de quem está estudando isso. E a minha é a prática clínica que eu vou trazer para você. Ficou curioso? Quer inovar? Quer ser um terapeuta que tem um artifício, ferramentas para trabalhar? Estou te esperando na aula. As I like to say to people, life sucks a good amount of the time. We all have jobs and situations that are really unpleasant. But the moment that situation is over, it's over. The problem with trauma is that when it's over, your body continues to relive it. There's a lot of debate of what a trauma is. To this day, a group of us started to define what trauma is. And in the definition of PTSD, we write, these people have been exposed to an extraordinary event that's outside of normal human experience. In retrospect, that shows us how ignorant and narrow-minded we were, because it turned out that this is not an unusual experience at all. At least 1 out of 8 kids in America witness physical violence between their parents. A larger number of kids get beaten very hard by their own caregivers. A very large number of people in general, but women in particular, have sexual experiences that were clearly unwanted and that left them confused and enraged. So, unlike what we first thought, trauma is actually extremely common. But basically, trauma is something that happens to you that makes you so upset that it overwhelms you. There is nothing you can do to stave off the inevitable. You basically collapse in a state of confusion, maybe rage, because you are unable to function in the face of this particular threat. But the trauma is not the event that happens, the trauma is how you respond to it. The problem with trauma is that we tend to define trauma by event and not by response. So if we were, in a sense, better witnesses of ourselves and others, we would realize that the event changes the probability of the feeling, but the way of predicting is really to see or ask the individual, how did you feel? What happened to your body? The capital T are the ones easy to recognize. So there's the very famous, not famous enough, but very famous adverse childhood experiences studies, the ACE studies. These are the big T traumas, things that you can identify. More confusing and more difficult to reckon with are what some people, including myself, call the small T trauma, which isn't the bad things that happened, but the good things that didn't happen that should have. Human children and human infants, human beings also have certain emotional needs, and depriving them of those needs is traumatizing. We talked about trauma as being a highly energetic response, right? Tremendous amount of energy. I just happen to have
one of the greatest inventions of the 20th century. And this represents, we're just walking and kind of our energy is bouncing like this. Going about, the activities of the day, taking a nice walk on the beach, this kind of thing. Okay, here's maybe we're working out, so we're kind of pushing this a little bit. Now here's where we're threatened, and tremendous amount of energy is mobilized. This wild amount of energy is mobilized. And what happens is when we are overwhelmed, this energy gets locked down. But what creates the trauma is not that something hurts, but that we don't know how to be with that pain. So we build all these defenses against it. We close our hearts. We try and do too much to fix things. We take on too much responsibility. Or we deny responsibility altogether. But we try and protect ourselves from the hurt of it. And so it's almost like a scar that forms around the wound. The wound is very sensitive and it's very painful if anybody touches it. But the scar tissue is also very hard and it's not very flexible, it's very rigid. So it's almost like trauma is a combination of a sensitive wound that if somebody touches it, it just triggers you and you hurt like crazy. Or if they touch scar tissue, there's no feeling there, there's hardness, there's no flexibility. So trauma is not what happened to you. Trauma is the wound that you sustained. That's a good thing. Because if trauma was what happened to me when I was a year old, I'm 77, I'm 76 years too late, aren't I?